Meu irmão, minha irmã, queria convidar você a abrir ou ligar sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler 2 trechos no Evangelho de João hoje. Evangelho de João, capítulo 4. Mesmo assentados, nós vamos ler a respeito do trecho, daquele trecho conhecido do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós vamos conversar sobre uma outra perspectiva desse trecho. Eu vou começar a ler a partir do versículo 4. Queria que os irmãos me acompanhassem. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. E era-lhe necessário, a Jesus, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, amém. Glória a Deus. Que trecho maravilhoso da palavra de Deus, não é verdade? E com certeza você já ouviu sobre esse trecho antes. Com certeza você já ouviu outras mensagens em que esse era o texto base. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe trazer uma pergunta hoje à noite, para você e para mim também. Preste atenção. Por que você se aproximou de Deus? Por que você se aproximou de Deus? Essa é a pergunta que eu quero trazer como fonte da nossa reflexão,
da nossa mensagem de hoje. Pense bem. Você se aproximou de Deus por um motivo digno. Você se aproximou de Deus por um motivo digno da presença de Deus? Sabe, uma das estratégias mais eficazes, eu diria, deste mundo e do príncipe desse mundo, é nos dizer, é tentar nos convencer de que nós nos aproximamos de Deus por motivos que não são dignos. Por motivos que não são tão bons assim. Mas será que as pessoas se aproximam de Deus por motivos que não são tão bons? Se não, vejamos. O irmão notou nesse trecho, que Jesus olha para a mulher samaritana e diz assim: se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. E depois ele diz assim: e essa água jorrará pela vida eterna. E quem beber, ele disse assim, quem bebe dessa água volta a ter sede. Quem beber dessa água que eu dou, nunca mais terá sede. Você reparou na resposta da mulher samaritana? Ela disse: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Por que ela queria a água viva? Ela disse, ela declarou, por que ela queria? Para ela não ter mais sede, nem ter que ir lá buscá-la. Ela tinha entendido que era água viva? Não. Será que todas as pessoas que se aproximam de Deus entendem o que Deus pode trazer para as suas vidas? Será que nós entendemos tudo o que Deus pode fazer nas nossas vidas? O que ela queria era, literalmente, não ter mais sede e não ter que ir mais buscar água. Por quê? O irmão já parou para pensar? Por acaso já lhe bateu a curiosidade de saber por que é que estava só ela pegando água naquela hora? Não achou estranho, não? De todas as vezes que você leu esse trecho, você nunca achou estranho do fato de que só tinha aquela mulher naquela hora tirando água? Não? Você nunca tinha estranhado, não? É porque aquela não era a hora de pegar a água. Aquela não era a hora de pegar a água. Você acompanha pelo trecho, acompanha pelos textos, aquela não era a hora de pegar a água. Por que ela ia pegar água nessa hora? Para não ser vista. Ela tinha vergonha. Todo mundo sabia da vida dela. Nos outros evangelhos a gente aprende, tem um trecho, em outro trecho da palavra de Deus, que diz assim, ela chega para as pessoas e diz assim: venham ver, eu conheci uma pessoa que me disse tudo o que eu tenho feito. Aí todo mundo olha para ela e diz assim, como quem diz assim, né? E aí? Vocês acham que numa cidadezinha daquele tamanho, naquela época, todo mundo não sabia da história dela? Nos condomínios que a gente mora aqui, quando acontece algo, todo mundo não fica sabendo, não? Que é isso? Uma história dessa aqui, dessa mulher que tinha tido 5 maridos e aquele que ela tinha não era dela, essa história o pessoal não ia saber? Todo mundo sabia. E todo mundo olhava para ela e comentava, virava o rosto, mudava, não tinha calçada, né? Mas como se, né, saía de perto. Todo mundo sabia. Ela foi naquela hora porque ela não queria ver ninguém. Ela queria pegar a água dela porque ela precisava. Por ela, ela preferia não ter sede, para não ter que ir pegar a água. Por que ela queria o que Jesus tinha para oferecer? Para esconder o próprio pecado. O que ela queria era não ter que ser vista no seu pecado.
Tantas vezes a gente se aproxima de Deus por motivos tão parecidos com o da mulher samaritana. Tantas vezes a gente se aproxima de Deus porque a gente precisa de algo, e a gente quer aquele algo. E assim como naquela hora da mulher samaritana, Jesus olha para a gente e diz assim: se você soubesse a quem que você está pedindo isso, você pediria a água viva, e não isso. Em muitos momentos da nossa vida, tenho certeza que o Espírito Santo nos incomodou. A mim ele incomodou naqueles nossos pedidos, e ele olha e diz assim: mas você está vendo o que você está me pedindo? Você está vendo a quem você está pedindo isso? O que você tem que pedir é a água viva. O que você tem que pedir é a vida nova. Você está vendo o que você está me pedindo? Todos nós, meus irmãos e meus irmãos, uma hora ou outra, nos aproximamos de Jesus pelos motivos errados. O jovem rico chegou para Jesus: bom mestre. Você viu como é que o jovem rico chegou? Bom mestre. Aí Jesus, interessante como Jesus repreendeu ele. E ele não repreendia outras pessoas que chamavam assim. Mas o jovem rico chegou para ele e disse assim: bom mestre, por que me chama de bom? Como assim, bom? A pessoa deve ter olhado assim. Eu acho que os discípulos mais próximos de Jesus devem ter olhado assim e dizer assim: uai, o mestre está brabo. O cara chamou ele de bom mestre e ele já respondeu assim: bom mestre, por que me chamas de bom? Porque Jesus sabia que não passava de bajulação. Jesus sabia que o bom mestre não vinha de um coração contrito. E a palavra nos garante que Jesus não rejeita o coração contrito. Mas a bajulação não é da conta de Jesus. Jesus não precisa de bajulação. Jesus não faz conta disso. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Bom mestre, o jovem rico queria se validar, se auto-validar. Não, veja bem, eu já tenho feito todas essas coisas desde a minha mais tenra infância. Ah, é? Então tá. Então falta só uma coisa para você. E deu a ordem, que todos conhecem. Tantas pessoas se aproximaram de Jesus por motivos tão, Outras pessoas se aproximaram de Jesus porque precisavam de uma cura. Você nunca se aproximou de Jesus porque precisava de uma cura? Eu já me aproximei. Precisavam de uma cura. E Jesus curou. Jesus curou. Tantas pessoas se aproximaram de Jesus por motivos tão pequenos. Pequenos? Pastor, o senhor não sabe do que Jesus me curou. O senhor não sabe o que aquela cura representou na minha vida. Mesmo assim, meu irmão, dói dizer, não interessa o tamanho da sua cura, ainda assim é um motivo pequeno perto do que Deus pode fazer por mim e por você. Deus pode nos dar algo muito além da cura. A um certo homem, que todos nós conhecemos, Jesus não deu a cura. Ele orou de novo, e Deus falou para ele: a minha graça te basta. Você vai ficar doente assim mesmo. E ele entendeu, e a Bíblia diz que ele não mais orou a respeito disso. Porque ele entendeu que o que Jesus tinha dado a ele era muito maior, era a graça. O que Deus tem para nos dar, meu irmão, minha irmã, é muito maior do que a nossa cura, é muito maior do que a solução dos meus problemas financeiros, é muito maior do que qualquer coisa que você possa pensar. O que Deus tem para nos dar é a graça.
Quando a gente ouve esse trecho em que Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, parece que Deus está sendo mesquinho. Parece que Deus está dando menos do que o que Paulo merecia. Como se Paulo merecesse alguma coisa diferente de todos nós, sem a salvação de Jesus Cristo. E Deus está dizendo, a minha graça é suficiente para você. A mulher samaritana queria matar sua sede e queria não ter que nunca mais ir lá naquele local. Ah, como é fácil quando a gente resolve os nossos problemas desaparecendo de um local. Já repararam? Como às vezes a ideia que a gente tem, a ideia que o mundo coloca na nossa cabeça é, você está com um problema? Some daqui, vai para outro local e vai lá e resolve. Ah, você está tendo problema no seu casamento? Some desse casamento e vai para outro. E tudo vai se resolver. Ah, você está tendo problema aqui, nessa dívida? Faz outra. E tudo vai se resolver. Não é essa a lógica de Deus. O que Deus está dizendo é, eu tenho mais. Ah, eu estou com um problema nessa igreja, então o que eu faço? Vou para outra. Irmão, minha irmã, se você não resolver, vai ter problema, vai dar problema na outra também. O que Deus quer é nos dar algo muito maior. Amém? Amém. No trecho, ele diz assim, pelo contrário, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, olha aí na sua Bíblia, meu irmão, versículo 14. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ó, não perca nenhuma sílaba desse trecho. O que Deus está dizendo é o seguinte, a quem eu der a água viva, dele vai jorrar água viva. Para que serve fonte de água viva? Para os outros virem e matar a sede. O que Deus quer fazer comigo e com você não é matar minha sede. Um dia, Deus matou minha sede, mas Ele deixou bem claro, mas eu quero matar a sede de outras pessoas por essa água que eu coloquei em você. É assim que Ele quer fazer com todos nós. Essa água que eu coloquei em você, que eu dei a você, não é para você. Ela continua sendo minha, mas ela vai jorrar de você para outras pessoas beberem. Eu me aproximei de Jesus também querendo as primeiras coisas. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Raros são os casos em que você já chega para Deus, já chega totalmente quebrantado, querendo que Deus faça em você aquilo que Ele quiser, que Ele age em você para as pessoas serem abençoadas. São raros os casos. Normalmente a gente se aproxima de Deus para que a gente receba algo, para que a gente tenha algo. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Normalmente a gente se aproxima assim. Pode ser que o irmão e a irmã tenham se aproximado com o coração totalmente quebrantado aos pés do Senhor. Não foi o meu caso. Eu fui percebendo aos poucos que Deus tinha muito mais do que aquela água para matar minha sede. Ele tinha uma coisa que podia matar a sede de muitas pessoas através da minha vida. Ele tem isso para cada um de nós. E o mundo quer nos acusar de nós termos nos aproximado de Deus por motivos não tão dignos assim. E não é mentira. De fato,
A gente às vezes se aproxima de Deus por motivos não tão dignos. Mas deixa eu te contar algo. Deus não te rejeita. Não, esse amém tinha que ser um amém 4 vezes mais alto que esse aí, meu irmão, minha irmã. Fala sério, eu vou dizer de novo, vamos experimentar mais uma vez. Deus não te rejeita. Agora sim, ó, consegui até um aleluia lá atrás. Glória a Deus pela sua vida, irmão, ainda bem que você chegou. Glória a Deus. Deus não te rejeita. E onde é que a gente vê isso? Continue no Evangelho de João, vá para o capítulo 6, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou começar a ler no 35, para você ver como são textos absolutamente ligados. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aí ele faz a declaração que você tem que guardar no seu coração, meu irmão. Guarde na sua mente, no seu coração. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele está dizendo: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aquele que se deu por mim e por você, meu irmão, minha irmã, Ele não vai nos lançar fora. Pode ser que você tenha se aproximado de Deus por um motivo pequenino. Pode ser que você tenha se aproximado de Deus por um motivo mesquinho. Pode ser que você tenha se aproximado de Deus por um motivo que é melhor nem contar. Não tem problema não, meu irmão. Se aproxime de Deus e perceba que Ele tem mais para você. Jesus faz conosco exatamente o que Ele fez com aquela mulher. Ele diz: se você soubesse a quem você tem pedido essas coisas tão triviais, essas coisas tão simples, se você soubesse o que eu posso te dar, me pede água viva para eu te dar, me pede a coisa certa para eu te dar. Meu irmão, às vezes a nossa vida de oração se resume a uma pedição de coisas tão, como se Jesus fosse um armazém, como se Jesus fosse um supermercado, como se Ele fosse gerente de banco. Jesus não é gerente de banco, Jesus não é dono de armazém, Jesus não é o dono da venda da cantina, da venda da esquina. Jesus é o Rei dos reis. Vamos pedir água viva. Peça aquilo que não acaba. Peça de Deus aquilo que Ele pode colocar na sua vida e que vai alimentar muitas outras pessoas. No outro trecho da palavra de Deus, a gente lê essa história também e vê que as pessoas, a cidade inteira, a mulher chegou para as pessoas e disse: venham, venham. Olha que coisa diferente. Olha como estar na presença de Deus nos muda. Lembra do que eu falei? Por que ela ia pegar água naquela hora? Porque ela não queria ser vista. Ela não queria falar com ninguém. Ela queria passar despercebida. Ela queria passar assim, incógnita. Se ela tivesse um manto da invisibilidade, para ela ia ser excelente. Aí ela tem um encontro com Deus. Tum! Ela mudou. Ela agora corre para as pessoas. Ela agora procura as pessoas. Ela agora não quer mais esconder a vergonha dela.
ela agora declara a vergonha dela. Ela chega para as pessoas e diz assim: venham ver uma pessoa que me disse tudo que eu tenho feito. Que mudança aconteceu na vida dessa mulher? Ela foi transformada. Ela foi transformada pela simples presença do Rei dos Reis. Ela encontrou o Rei dos Reis e ele mudou. Gente, ela tinha vergonha, ela não queria encontrar as pessoas, agora ela foi ao encontro das pessoas, falando sobre a vergonha dela. Venham ver um cara que falou tudo que eu tenho feito até hoje. E por que as pessoas foram? Eles não já sabiam o que ela tinha feito? Que novidade tinha para eles? Eles já sabiam. Grande, eles iam para um canto para olhar uma pessoa dizer o que ela tinha feito. Eu já sei o que ela fez. Por que eu vou? Por que eu vou? Já pararam para pensar? Por que aquelas pessoas seguiram aquela mulher? Eles viram que era outra pessoa. Eles não estavam em busca de saber o que ele tinha para dizer sobre ela. Eles queriam ver foi como é que ele mudou aquela mulher. Espera aí. Essa aqui é aquela mulher que vive se escondendo. Essa é aquela mulher que faz de tudo para não se encontrar conosco. E agora ela vem falando em alta voz, dizendo sobre o que ela faz. Como é isso? O que aconteceu com essa pessoa? É isso que Deus quer fazer conosco. Por que será que eu convido as pessoas e eles não vêm para a igreja? Por que será que eu falo e eles não vêm? Você já ficou assim? Por que será que pastor, eu chego, eu convido, eu falo, mas as pessoas não vêm, ninguém me dá ouvidos quando eu falo do evangelho? Possivelmente, elas não viram transformação na sua vida. Tem gente que fala assim: vem cá, vem para um lugar aqui que eu fui semana passada. E as pessoas param e dizem assim: gente, essa pessoa está transformada. Eu vou ver o que foi isso. Estou curioso agora, vou saber qual que é. E vão. As pessoas vão entender que Deus é Deus quando elas virem a transformação na nossa vida. Elas não vão entender que Deus é Deus quando a gente souber as palavras de cor. Quando a gente conseguir repetir as coisas que aquela irmã fala, as coisas que aquele irmão fala. Não, eles vão nos seguir quando eles virem que a gente mudou. Quando eles virem que a gente mentia e não mente mais. Quando eles virem que a gente traía e não trai mais. Quando eles virem que a gente andava pelos cantos, embriagado, caindo na sarjeta e agora não anda mais. Quando eles virem que a gente era envolvido em pornografia e agora não é mais. Quando eles virem que a gente agora cuida do nosso dinheiro, que sabe cuidar, que não desperdiça, que não gasta em bobagem, que não compra demais. Quando eles virem que a gente trata nosso marido de uma forma diferente, quando eles virem que a gente trata nossa esposa de uma forma maravilhosa, quando eles virem que os nossos filhos têm orgulho da gente, eles vão querer saber onde é que você está ficando desse jeito. Quem é que está fazendo isso com você que não faz naquele local onde eu tenho investido? Quem é? E eles vão querer saber. E eles vão vir. As pessoas foram. A mulher samaritana chegou e disse assim: venham. E eles foram. Aí depois eles declaram. Chegaram para ela e disseram assim: nós viemos aqui pelo que você falou, mas agora a gente entende o que ele está nos falando. Eles perceberam. Chegaram para Jesus por que motivo? Por que aquelas pessoas foram até Jesus? Curiosidade.
Curiosidade, talvez. Mas uma vez perto de Jesus, ninguém sai do mesmo jeito. Uma vez perto de Jesus, ninguém sai do mesmo jeito. Nem todo mundo se converte, meu irmão e minha irmã. Muito duro isso que eu estou lhe dizendo. Nem todo mundo se converte, mesmo perto de Jesus. Muitas pessoas chegaram perto de Jesus, receberam de Jesus a cura, a transformação, a palavra de discernimento. Mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer? Você quer saber o que você precisa fazer? Vou dizer para você o que você precisa fazer. Jesus falou. Ele voltou do mesmo jeito? O jovem rico, depois do encontro de Jesus, voltou do mesmo jeito? Não. Voltou muito pior. Saiu envergonhado, saiu triste, saiu deprimido, saiu derrotado. Porque ele não teve coragem de obedecer. Ninguém se aproxima de Jesus e sai do mesmo jeito. Depende de como a gente responde. Pode ser que alguns das pessoas que foram curadas por Jesus jamais tenham retornado. A gente sabe que, pelo menos em um momento, na cura dos leprosos, voltou só um. Aí Jesus olhou para ele: ué, só voltou você? Só voltou você? Como assim? Assim é hoje em dia também. Tem muitas pessoas que se aproximam de Jesus, recebem de Jesus e só queriam isso. Não entenderam que Jesus tem muito para dar. Meu irmão, minha irmã, se por acaso você se aproximou de Jesus por um motivo imensurável, não tem problema. De maneira nenhuma ele te lançará fora. Entenda quem é aquele que está aqui na nossa presença e o que ele pode fazer por você, meu irmão e minha irmã. Entenda. Mas pastor, eu ainda não consegui entender. Peça, clame, dobre seus joelhos, busque, abra a palavra, não se conforme com um cantil d'água. O que Deus tem para nos dar é uma água que não acaba. Não se conforme com o presentinho, não se conforme com aquela coisinha que a gente às vezes fica na presença de Deus. Deus tem muito mais para dar. Deus tem muito mais para dar. A graça de Deus sobre nós é de uma forma tão completa, meu irmão, mas tão completa. E o maravilhoso é que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer. Deus tem todo o poder. Certa vez uma pessoa chegou e disse assim: pastor, não para mim, isso é um outro relato. Pastor, às vezes eu me aproximo de Deus, mas eu trago assim coisas pequenas, eu tenho vergonha. Será que eu só devia apresentar as coisas grandes para Deus? E a resposta desse pastor foi assim: meu irmão, minha irmã, foi uma irmã, minha irmã, você acha que Deus tem essa categoria? Coisas difíceis e coisas fáceis para Ele fazer? Tem coisas que são grandes para Ele fazer e coisas que são pequenas para Ele fazer? Essa categoria é nossa. Deus não tem essa categoria não de coisas pequenas e grandes. Para Ele são coisas. Para Ele são coisas. Não tem milagre grande e milagre pequeno.
tem o agir de Deus. A gente canta um cântico que diz assim, né? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar. Tem certos locais que Deus disse que a gente vai estar. Se tiver um mar na frente, meu irmão, não se preocupe não. Deus vai fazer. O povo, ele decidiu abrir o mar. Pode ser que ele decida fazer você andar. Pode ser que ele mande um barco. Pode ser que ele te ensine a nadar. Pode ser que ele te mande um helicóptero. Pode ser que de um passo para o outro, de um momento para o outro, você esteja do outro lado. Mas Deus vai fazer. Qual é a dificuldade? Para aquele que pela sua palavra fez existir a luz. Qual é a dificuldade dele na sua vida? Deus tem muito para nos dar. A gente... Irmão, irmã, Deus está me incomodando para dizer algo. Sabe aquele seu pedido que você tem pedido há um tempão? Deus já ouviu, meu irmão. Agora, pede intimidade com Ele. Pede intimidade. Deus já ouviu esse. Pede intimidade. Pede que você conheça as coisas que Ele quer te dar. Esse Ele já ouviu, meu irmão. Na hora certa Ele vai te dar. Confia e anda. Levanta e faz. Enxuga a lágrima, meu irmão. Anda. Faz. Vamos. Jesus deu água para a mulher samaritana? Água líquido? Não. Nem por isso ela deixou de sair buscando e alcançando as pessoas. Meu irmão, minha irmã querida, Ele vai te dar. Vai. Pede intimidade. Hoje à noite, agora, amanhã, ajoelha, ora, busca na palavra. Não se conforme em ouvir a mensagem do pastor André. Não se conforme desse momento ser o único momento da sua semana em que você ouve a voz de Deus para você. Não se conforme, isso é um cantilzinho d'água. Deus tem um rio, um manancial na sua vida. Não se conforme de ficar ouvindo no domingo à noite o que o pastor André tem para lhe falar, o que outro. Não! Isso é um brinde, é um presente que Deus quer te dar, mas Deus tem tanto mais para te dar. Busca, procura, bate na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abre a porta. Deus está dizendo assim: para com isso, para de pedir essas coisinhas, eu já ouvi. Mas eu preciso que você esteja pronto para receber o que eu quero fazer com você. Se apronta, se prepara, se capacita. Muda tuas prioridades para você ver se eu não estou agindo. Muda o jeito que você gasta o seu dinheiro, muda o jeito que você usa o seu tempo, muda o jeito que você me busca. E você vai ver se eu não vou te ouvir. Muda, e eu vou te atender. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de declarar para as pessoas que você mudou. Tenha coragem de chegar amanhã no trabalho e dizer: eu não faço mais isso. Não tomo mais parte nisso. Tenha coragem de dizer para você mesmo: eu não mexo mais com isso. Eu entrego a minha vida para Deus. Muda, meu irmão e minha irmã. Deus quer te dar muito mais do que essas coisinhas que eu e você temos pedido a Ele. Amém? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe Deus
fazer o que Ele quer fazer na sua vida de uma vez por todas. Se entregue. Deus é fiel, meu irmão e minha irmã. Deus é fiel e nele não há injustiça. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão.